Nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler primeiro, não está ali, mas João 13, de 1 a 17. Terminei não colocando no quadro, esqueci, mas João 13, de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão Pedro, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Agora vamos ao texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22, entrando no capítulo 2 até o versículo 3. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versículos 22 até o final, e entrando no capítulo 2 até o versículo 3. Diz assim a palavra: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus,
a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu quero reler a parte do versículo 22, a segunda parte, que diz: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Até aqui, irmãos. Amados irmãos, prezados visitantes, como um cristão deve viver neste mundo? Claro que isso não é uma pergunta nova, de jeito nenhum. Essa pergunta foi precisamente o que levou Pedro a escrever a sua primeira carta. Irmãos, a vida cristã tem o foco centralizado em Deus. Pedro queria que os seus leitores se deleitassem em Deus. Se você observar o versículo 3 do capítulo 1, você vai ver isto. E esse deleite nos leva a um estilo de vida consciente do temor ao Senhor, e que nós somos chamados a fazer de nossas vidas uma constante adoração ao Senhor. E isto, é claro, é algo que as pessoas ao nosso redor podem ver, podem testemunhar, e como consequência, isso faz com que as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Deus, que não foram alcançadas pelo Evangelho, passem a pensar que nós somos peregrinos, estrangeiros. Daí, um cristão para o mundo é alguém estranho. Neste ponto eles estão certos. É verdade. Nós estamos neste mundo de forma passageira. Nós aguardamos algo muito melhor do que este mundo. Nós aguardamos a nova Jerusalém celestial. Estando a nossa vida no foco do Senhor, na herança de Deus, então nós temos uma questão que eu quero levantar: como nós devemos viver neste mundo? E mais, como nós devemos nos relacionar uns com os outros? E aqui eu me refiro aos irmãos da fé. Como nós devemos nos relacionar uns com os outros na Igreja de Cristo? Irmãos, Pedro aborda esta questão e dá a resposta em nosso texto. Ele diz, e também é o tema da pregação: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui está a resposta de como deve ser a nossa relação uns com os outros. Resumindo a pregação, eu quero trazer o assunto: Pedro instrui aos nascidos de novo a amar uns aos outros profundamente. Nós veremos 3 pontos, são perguntas. Primeiro, por que o amor é possível a nós? Segundo, como é este amor? Terceiro, como este amor cresce, desenvolve?
Pedro instrui aos nascidos de novo, aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus e nasceram de novo, a amar uns aos outros profundamente. Agora a pergunta 1, por que este amor é possível a nós? Irmãos, a instrução de Pedro em nosso texto é amar uns aos outros. Só que esta palavra de Pedro não veio do nada. Não. Pedro esteve presente quando o Senhor Jesus Cristo, no dia anterior à sua prisão, à sua crucificação, ele tirou a sua vestimenta de cima, enrolou-se com uma toalha da cintura, derramou água numa bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos. João capítulo 3, nós lemos esse texto. Pedro prestou atenção e protestou contra aquela ação de Jesus intensamente. Mas Jesus insistiu naquilo que ele ia fazer. Jesus lavou os pés aos seus discípulos. A sua ação, é claro, foi uma ilustração de que ele estava prestes a fazer pelo seu povo, fazer com o seu sacrifício que viria na cruz do Calvário. Aquele foi o amor, e este amor por seus discípulos, os discípulos são chamados a mostrar uns aos outros, como ele diz no versículo 15 do capítulo 13 de João. Esta ilustração é bem conhecida, nós lemos e nós conhecíamos bem essa história do lava-pés de Jesus. Jesus fez aos seus discípulos. E eu digo, muito bem conhecida por Pedro. Pedro foi testemunha ocular. Pedro teve seus pés lavados. Pedro esteve com Jesus, ele sabia que Jesus havia ensinado por aquele ato simples e depois por sua própria crucificação e sacrifício pelos nossos pecados. É verdade, irmãos, que amar uns aos outros não é algo fácil. Não é. Não é fácil. E eu vos digo que lavar os pés uns aos outros parece ser algo exagerado. Nós preferimos diminuir um pouco o tom. Achamos estranho, de um lado, não só servir ao outro com humildade, mas até de repente ser objeto deste serviço de humilhação que alguém pode prestar a nós. Ambos os pontos demonstram que nós temos nossas lutas para colocar em prática o amor profundo que devemos ter uns aos outros. Aquilo que Pedro falou acerca de como devemos viver a vida cristã na relação uns com os outros. Irmãos, é encorajador notar que a ordem de Pedro em nosso texto é cercada por uma explicação de que por que este amor é possível. Ele não diz simplesmente, Cristo te amou, então você precisa amar ao seu irmão. Agora faça isso. Irmãos, o Senhor é mais pastoral do que isso, pois Ele conhece nossas lutas para dar a conhecer o tipo de amor que Cristo ordenou em João capítulo 13. Pedro conhecia bem, Pedro usa o exemplo de Cristo, amar profundamente, ardentemente, amar até o ponto mais culminante, a ponto de nos humilharmos no trato uns com os outros, na expressão deste amor uns pelos outros. Pedro detalha porque o amor é possível.
e tem a ver com uma obra poderosa que Deus fez e faz em nosso coração. Observem as palavras do versículo 23. O apóstolo Pedro diz: pois fostes regenerados. É uma frase que nós conhecemos desde o capítulo 1, versículo 3. E traz novamente a imagem de um útero no qual sai uma criança. O útero, nós conhecemos bem, é um espaço confinado, é como se fosse um mundo pequeno, muito confortável, à sua maneira, é claro, mas muito confortável para o bebê. A criança dentro do útero não está ciente do que existe um mundo maior lá fora, dos desafios e perigos. Mais uma vez que a criança ela nasce, ela começa a descobrir que o mundo é muito maior do que o útero da sua mãe. Descobre que há muito mais do que os limites estreitos do útero materno, de que há muito mais oportunidades do que ele pode ter imaginado. Fora do útero há espaço para beber, espaço para engatinhar, oportunidade para aprender, correr, explorar coisas, descobrir coisas. E este é o quadro ao qual Pedro se refere, descrevendo o que acontece com os cidadãos de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele começa a sua carta escrevendo a estes irmãos dessas cidades. Essas pessoas nasceram de novo. Elas não apenas nasceram do ventre de suas mães e entraram neste mundo físico, mas também passaram por um novo nascimento espiritual por meio da obra graciosa e poderosa de Deus. E eles passaram a conhecer as bênçãos que fluem da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Antes do Evangelho, eles eram espiritualmente mortos no pecado. Não desejavam levar Deus a sério. Sua visão da realidade era limitada ao olho visto, ao olho nu, e a sua mente não compreendia a profundidade do ser de Deus. Assim como nós, antes de sermos alcançados pelo Evangelho, éramos diferentes, não compreendíamos que o pecado realmente trouxe ou fez de nós, o quanto ofendia e ofende a Deus, e quão maravilhosa foi a graça de Deus, fazendo-nos nascer de novo, espiritualmente, nascer para Deus, ser herdeiros da herança conquistada por Cristo. Irmãos, a visão da realidade do homem sem Deus é que leva ao mundanismo. O homem vive para o aqui e agora. O homem vive para si mesmo. O homem vive para a satisfação pessoal. O homem vive para as coisas temporárias e não para as coisas eternas. Mas aqueles que nasceram de novo entraram em um mundo maior, entraram em um mundo em que sabem da existência de um Deus vivo, de um mundo maior do que a própria terra, maior do que ele pode ver, de algo grandioso, de algo não é temporário, mas eterno, de algo onde durará para sempre. Um mundo em que eles sabem que o homem pecador foi reconciliado com Deus graças à obra redentora de Cristo na cruz.
e que, graças a Cristo, nós podemos chamar o nosso Criador de Pai. Nascemos de novo para sermos filhos de Deus. O Deus que está entronizado nos céus. Somos herdeiros. Nós temos uma herança que é incalculável em seu valor. Nós ganhamos novas perspectivas, esperança. Em meio às dores deste mundo, em meio aos sofrimentos desta vida, nós temos esperança, nós temos razão para continuar avançando. E isso torna o cristão algo ou alguém bem-aventurado, rico, maravilhosamente rico, não em coisas temporárias, não em coisas desse mundo, mas nos tesouros do céu. Irmãos, este privilégio de nascer de novo não é uma coisa a curto prazo. Quando alguém nasce, ele sai de uma vida quebrada, de uma vida que eventualmente vai terminar com a morte. O apóstolo diz: nascem de semente perecível, versículo 23. A semente afetada pela queda do homem no pecado. Mas aquele que nasce de novo, ele é gerado espiritualmente não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível. E a semente do novo nascimento, a semente que dá a fé, é a palavra de Deus, viva, permanente, conforme o versículo 23. Essa palavra, essa semente celestial que dá a nova vida, é muito diferente da semente humana. Em Isaías 40, nós temos: toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Irmãos, o homem é assim: nasce, tem boa saúde, tem uma taxa de crescimento favorável, o futuro parece promissor, mas por ser semente perecível, por nascer dessa semente perecível, ele morre. A sua existência passa neste mundo. Não importa o que a ciência faça, aquela criança que nasceu cheia de vida, com o tempo vai morrer, se transformará em adolescente, jovem, adulto, idoso, e chegará ao fim da sua vida. Uma realidade que ninguém pode mudar, mas o Filho de Deus, que nasceu de novo espiritualmente, que nasceu de semente imperecível, semente não afetada pela queda no pecado, porque é da palavra de Deus, ele viverá eternamente. E aqui não se refere a nada, esse corpo físico que nós temos agora. Inclusive, quando Cristo voltar, teremos corpos incorruptíveis, que não se decompõem.
permanece para sempre, diz Pedro, no versículo 25. Essa é a palavra que foi pregada aos eleitos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e pela poderosa operação dessas palavras, essas pessoas nasceram de novo, versículo 3 do capítulo 1, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Os crentes de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, os destinatários iniciais da carta, que não eram únicos a receberem a carta, que nós também, a carta é para nós, nascidos de novo, somos de uma semente celestial, e nos dirigimos a este Deus como o nosso Pai, como o versículo 17, o apóstolo Pedro usa. E todos, por sua vez, versículo 14, filhos da obediência. Irmãos, isso significa que aqueles que são nascidos de novo são todos membros de uma família. São todos irmãos e irmãs. Os nascidos de novo, os crentes verdadeiros, os regenerados, devem firmemente amar uns aos outros. Não é assim que se espera que os membros da família façam uns com os outros? Amém. Assim como Deus nos fez renascer, nos amou em Cristo Jesus, amemos uns aos outros. Aqui temos a explicação de Pedro sobre por que o amor é possível. Irmãos e irmãs, os nascidos da semente celestial são irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. A sua identidade celestial não só torna o amor um apelo necessário a nós, mas também torna o amor algo real, possível. Que este amor possível para os filhos renascidos em Deus, demonstrado pelo apóstolo Pedro no versículo 22. Observem que ele lembra aos seus leitores que eles se purificaram pela obediência à verdade. O termo traduzido para nós como purificado é a palavra que pode ser traduzida como santo. E o ponto aqui é que o povo eleito de Deus, a quem Pedro está se dirigindo, aqueles daquelas cidades e a nós, foi feito santo. Não porque são perfeitos ou fazem qualquer outra coisa, mas pelo sangue de Cristo foram purificados. Este foi o mandamento do versículo 15: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque Deus é santo, sejam santos. Bem, Pedro agora diz: se você foi santificado graças ao novo nascimento, seja santo. Se vocês são santos pela obra renovadora de Deus, já que vocês são filhos do Pai Celestial, nascidos da semente incorruptível, imperecível, que vocês têm dentro de você, amem uns aos outros. Graças à obra eficaz do Espírito Santo dentro de você, que o Espírito Santo faz morar em nós.
Já que este Espírito Santo trabalha poderosamente em você, para que você seja purificado, santificado, ame profundamente, de coração, uns aos outros. Os leitores de Pedro sabiam que a palavra viva e permanente de Deus havia causado o renascimento e que esta palavra viva e permanente, ela era poderosa para mudá-los. Essa palavra poderosa mudou as suas vidas. Esta palavra poderosa mudou as nossas vidas. Agora podemos amar uns aos outros. Agora podemos mortificar o nosso orgulho, o nosso caráter característico do velho homem, o nosso jeito, eu sou assim. E é por isso que nós devemos amar uns aos outros. A palavra do nosso texto não é um desejo, não é uma preferência, é uma ordem, um imperativo. Sim, o amor não é uma disposição sua, em que você estou disposto ou não a amar. O amor sempre foi um mandamento: amai-vos uns aos outros. Flui de um coração transformado. Este amor é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, mas não se trata de preferência ou disposição sua. Isso faz parte do novo nascimento. Por sua vez, é por isso que tanto pode haver amor, tanto há amor em nossa congregação, e deve haver amor em nossa confederação ou congregação. Por quê? Porque nós somos a congregação dos regenerados por Deus. Nós não somos iguais a um clube social de pessoas que se reúnem nas festas ou que têm algumas coisas em comum. Por exemplo, são colegas de trabalho. Não, nós somos pessoas que foram objetos da ação do Espírito Santo, mudando, trabalhando as nossas vidas, em nossas vidas, fazendo nós nascermos de novo de uma semente imperecível que é a palavra de Deus. Mas antes de chegarmos ao crescimento no amor, eu quero falar sobre outra coisa. Como realmente é esse amor que os cristãos devem ou podem ter? Como é este amor? Em segundo lugar, Pedro aborda este ponto na parte inicial do capítulo 2, lá no versículo 1. Pedro explica qual deve ser o resultado de nascer de novo. A nossa tradução diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências. Você deve entender que essas coisas são o oposto do amor. É o oposto do amor. Maldade, contrário do amor. Dolo, contrário ao amor. Hipocrisia, contrário ao amor. Inveja, contrário ao amor. Maledicência, maldade, contrário ao amor. O termo maledicência traz a noção do mal. Qualquer tipo de mal não pode estar em nossos corações. Dolo quer dizer traição, astúcia, trapaça, não faz parte do novo nascido. É uma atitude, uma forma de conduta que mina a confiança, as boas relações.
Outra coisa, hipocrisia, fingir ser amigável e confiável, quando na verdade não é. Hipocrisia simplesmente age com desonestidade. Inveja, sendo ciumento daquilo que outra pessoa tem. Inveja, uma maneira de desvalorizar o outro e tentar superar o outro, achando que sou mais digno do que ele de ter aquilo. E finalmente o apóstolo fala sobre calúnia. É um termo que ele usa para qualquer forma de prejuízo que nós podemos causar ao outro. Quer dizer, quando alguém quer parecer melhor que outra pessoa, começa a usar mentiras para se sobressair. Irmãos, isso não caracteriza, marca, indica um crente, alguém que nasceu de novo. Pelo contrário, isto marca um incrédulo, marca alguém que permanece em sua morte espiritual, alguém que não conhece a Cristo. Não um regenerado. O regenerado não dá espaço a essa conduta. Nascido de uma semente celestial, não pode haver malícia, não pode haver engano, não pode haver hipocrisia, não pode haver inveja, não pode haver calúnia. Deus é o oposto disso. Deus é amor, claro, justiça também, e Ele vai ser justo em aplicar a pena sobre aquilo que Ele alertou e determinou sobre o procedimento. Mas Deus é amor, tanto que deu o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. O caminho do amor é diferente daquilo que o apóstolo Pedro falou no versículo, sobre estas obras da carne. A ênfase de Pedro não está no que ainda deve ser feito. A maneira como a palavra está na língua original é organizado para deixar claro que Pedro queria que os seus leitores soubessem que eles já descartaram toda malícia e engano. Isso deve ser uma consequência. Não pode haver esse tipo de coisa de forma deliberada. Não pode haver conformismo. É meu jeito, é meu caráter. Isso não combina com o cristão. E aqui nós temos novamente a imagem do nascimento, o processo de passar pelo útero da mãe, chegando ao mundo exterior. Os cristãos nasceram de novo. Isso quer dizer que eles não são mais o que costumavam ser. Observem como o apóstolo Pedro usa as palavras. Ele usa aqui um verbo despojar-se. Despojar-se do velho homem. Despojar-se das obras que caracterizavam, que marcavam o homem sem Deus. É o mesmo verbo para alguém que tira a sua veste, tira o seu casaco, tira a sua roupa. Esse é o efeito. Pedro diz que nascer de novo, nascer da semente celestial, você tirou
não é a roupa ou o casaco, não é isso aqui não. Tirou a malícia, tirou o engano, tirou a hipocrisia, tirou a inveja, tirou a calúnia, que caracteriza espiritualmente aqueles que não são nascidos de novo. E agora você pode, por causa da ação do Espírito Santo no seu coração, e deve amar ao outro. Mas é um amor livre de malícia, de engano, de hipocrisia, de inveja, de calúnia. É um amor que se destaca nesse mundo porque é diferente. É um amor que chega a ser estranho. É estranho. Como é que você pode agir dessa forma? Isso é estranho. É estranho ao mundo. Não se sinta abismado quando você for chamado de estranho ou tratado como estranho. Claro, não porque você se diz cristão e não age como cristão. Não é isso não. Mas porque você é cristão e mostra o que é ser um cristão. Que vai contra a onda. Que vai contra bater levou. Que dá a sua outra face ao invés de dar um soco. É estranho. O amor é estranho ao mundo. Eu mencionei a forma como a estrutura foi organizada. Pedro quer que os seus leitores saibam que eles foram libertos. A malícia, o engano, a hipocrisia, a inveja, a calúnia, não é aquilo que você tem que seguir porque você é escravo dessas coisas. De jeito nenhum. Observem que não é que Pedro está dizendo que nós somos perfeitos. A questão é que seus leitores realmente, e de forma verdadeira, entraram em uma nova fase da vida que é distintamente diferente da vida do útero. Uma criança fora do útero, ela não se mantém na posição fetal. Ela não é mais dependente do cordão umbilical. Assim também, as atitudes de um pecador que somos, mas regenerados, nascidos de novo, nascidos da semente imperecível da palavra de Deus, é diferente. Essa pessoa não pensa em termos de maldade em relação ao outro, mas de amor um ao outro, de restauração, de preocupação com o outro, de querer o bem do outro, de dar a mão ao outro. Não pratica o engano, mas ama o outro. Não é hipócrita, mas tem uma atitude de verdade ao outro. Não tem inveja do que Deus fez ou abençoou o outro, mas se alegra, festeja, dá graças a Deus, porque Deus abençoou o outro. Não usa calúnias, mas ama. Em contraste com as práticas dos não nascidos espiritualmente, os filhos do mundo, filhos de Deus, vocês são diferentes. Porque a obra do Espírito Santo no seu coração os fez diferentes. Portanto, sejam diferentes. Eu repito, não se trata de ser perfeitos, como se nunca pecássemos. Mas as nossas vidas, sim, são marcadas com mudanças radicais.
Uma mudança que Pedro descreve como completa. Este é um ponto, irmãos e irmãs, que precisamos lidar bem com ele em nosso pensamento. Infelizmente, nós temos desenvolvido uma filosofia, um pensamento de dizer: bom, já que nós não somos perfeitos mesmos, já que ninguém é perfeito mesmo neste mundo, então, por que não ser igual ao mundo? Por que não ser igual a qualquer pessoa? Somos pecadores? Todos são. Então, paciência. Embora seja verdade que nós não somos perfeitos, que ainda pecamos, Pedro não deixa lugar algum para os cristãos serem semelhantes às pessoas do mundo. Não são melhores. Isso tem que ficar claro. Não são melhores do que as pessoas do mundo. Mas nós não podemos agir como o mundo age. Nós não podemos ser como as pessoas do mundo. Não há lugar para malícia, traição. Não há lugar para inveja. Não há lugar para jogar a reputação do outro na lama. Não há lugar para qualquer coisa que não seja o amor. O tipo de conduta, o tipo de atitude que Cristo demonstrou aos seus discípulos, demonstrou quando ele se esvaziou como Deus, toda a sua glória, tornando-se homem igual a nós, mas sem pecado, mas igual a nós. Demonstrou aos seus discípulos lavando os pés dos seus discípulos. Demonstrou morrendo na cruz. Nós éramos inimigos de Deus. Sabe quem levou Cristo à cruz? Foram os romanos, foram os judeus, com certeza foram eles, mas também nós, os nossos pecados, e todos nós. Se tem alguém culpado pela morte de Cristo, somos nós, por os nossos pecados que levaram Cristo à cruz. Esse tipo de amor que deve ser mostrado ao mundo, notado. É diferente. É inevitável. Deve estar em nossos corações. Se não está, analise seu coração. Se não está, ore a Deus para que você nasça de novo, porque o novo nascimento ainda não aconteceu. Se as suas prioridades, se a sua vida não estiver posta em amar a Deus e amar o seu irmão, está no seu orgulho, está nas suas próprias coisas, ore a Deus para que o Espírito Santo esteja usando a semente imperecível para gerar um novo nascimento na sua vida. Por último, mais breve, mas por último, como este amor cresce, desenvolve? Irmãos, o amor que caracteriza os nascidos da semente celestial tem uma aparência distinta e clara. Não é automaticamente maduro, não é perfeito. De acordo com a comparação de Pedro, eu quero voltar de novo àquela criança recém-nascida.
Uma criança recém-nascida ainda precisa crescer antes de atingir a maturidade. Nenhum bebê nasceu maduro a ponto de dizer: excelente, perfeito bebê, chegou a todo o conhecimento, chegou a todo o desenvolvimento, não passou, mas tem conhecimento de todas as situações e como lidar com tudo. Não, a verdade é que ele percorre um longo caminho. A mudança que está no útero e agora fora dele requer tempo, esforço, crescimento. A primeira coisa que um recém-nascido precisa fazer para se colocar no caminho da maturidade é desejar beber o leite. Interessante que a criança, o bebê, quando sai do útero materno, quando vê o peito da mãe, já vai querendo mamar. Com toda a ansiedade, com toda... Irmãos, isso é verdade. Aquilo que o apóstolo Pedro disse em relação aos espiritualmente nascidos. Nós somos nascidos de uma semente celestial, pela operação poderosa do Espírito Santo, da palavra de Deus, mas temos um caminho de crescimento, de amadurecimento. E esse crescimento acontece no seu coração e no desejo de você receber o alimento. O leite necessário para o crescimento daqueles que nasceram de novo não é o leite físico da mãe, mas é o leite puro da palavra de Deus. Ao beber desse leite que vem pela pregação da palavra, pelo estudo da palavra de Deus, a pessoa cresce para se tornar um adulto na salvação de Deus. Deixa eu perguntar, fazendo uma avaliação sobre você, você tem se alimentado bem da palavra de Deus? Antes disso, você tem desejado o alimento? Porque tem isso. Se você não deseja o alimento, dificilmente você vai se alimentar. Uma vez que um bebê provou o leite, ele quer mais. Não é assim, mãe? Chega até a ferir o peito, né? Quer mais. Dia após dia, é um material de crescimento, algo que os pais ficam felizes em ver. Você não sabe a dificuldade de um pai quando a criança não se alimenta direito do leite materno. Os meus filhos, quando nasceram, eles tiveram dificuldade de receber o alimento materno. É uma preocupação que a gente fica, mas como é que vai ser? Vai ter problema? Pode ter desidratação, pode ter desnutrição, pode ter agravar a icterícia, tem tantas coisas que acontecem. Porque se eles não comem, também não conseguem defecar, então não pode tirar as impurezas que estão no fígado. E depois, quando os nossos filhos vão crescendo e eles não têm apetite, aí nós corremos atrás, vamos buscar um complexo vitamínico, algo que abra o apetite. Nós ficamos preocupados. Por quê? Se eles não comerem, eles não vão crescer, não vão se desenvolver. Se não comerem, se não terem vontade de comer, eles vão ficar doentes. Pedro diz: vocês provaram que Deus é bom. Não é? Vocês não provaram?
Se de fato você provou que o Senhor é bom, anseie cada vez mais a palavra de Deus. Se vocês provaram que o Evangelho é poderoso, maravilhoso, por que eu vou preferir outra coisa se não estar no culto ao Senhor? Está nos estudos, leia a palavra de Deus em casa. É inevitável para um recém-nascido, é inevitável para aqueles que estão num processo de crescimento, de amadurecimento. É o material de crescimento. Meu irmão, tenha uma vida devocional com Deus, porque este é o caminho para que você ame uns aos outros. Não negligencie a sua vida com Deus, a sua vida com a palavra de Deus, a sua vida de estar com o ouvido atento para ouvir a sua palavra e o coração aberto para que essa palavra esteja penetrando profundamente no seu coração. Deseje, desenvolva o apetite, o desejo pela palavra. É responsabilidade dos nascidos de novo, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Primeiro amor. Não foi assim para muitos que vieram à igreja aqui. Eu conheço pessoas que queriam ler a Bíblia em um mês, a Bíblia toda em um mês, imagina. Eu acho que não é possível em um ano, imagina um mês. Está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, não tem culto, não tem trabalho, não tem. Mas por que não tem? Aí depois de um tempo, aí já diz 2 cultos no domingo. Estudo bíblico quarta-feira. Deseje, ansie pela palavra de Deus. Cresçam no modo que amamos, da maneira que o Senhor quer que amemos. Como o cristão deve viver no mundo? Qual a resposta? A mesma que eu dei no início: amar ao seu irmão. Esse amor deve se destacar neste mundo tão diferente, tão estranho. O amor não vem deste mundo. O que este mundo conhece se chama atração, troca de interesses, satisfação corporal, pessoal, que seja. Mas não é amor. Não é amor. Aquele amor que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, nós corremos a tentação de economizar o amor com o nosso irmão. Economizar, imagine. Olha, eu vou amar só um pouquinho você, até que você pise no meu pé. Eu vou economizar você para não gastar muito, até que isso me cause, ou isso me faça andar mais uma légua, que aí já é demais. Economize não no amor. Pela obra poderosa de Deus, o Espírito Santo faz com que nós nasçamos de novo. E o amor é possível, sim. Não, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que não permite que eu ame. É possível. Se o Espírito Santo estiver trabalhando no seu coração, se você se curvar aos pés do Senhor, se você fizer a palavra de Deus o seu guia. Nós podemos desfrutar de amor,
Claro, em nossa congregação. Claro, nós desfrutamos disso. Mas nunca esqueça de que este amor, ele deve crescer. Este crescimento requer desejo espiritual, desejo de Deus, desejo da palavra de Deus, desejo do alimento espiritual. Senão ele não vai crescer. Eu sempre digo, existe uma máxima daqueles que estão fracos na fé. Eles dizem, não vou à igreja porque eu estou fraco na fé. Quando é que alguém que está fraco pode encontrar fortalecimento distante do alimento? Não é possível. Se você estiver fraco na fé, você estiver sem vontade de servir a Deus, vem à igreja, porque é aqui que você recebe o alimento espiritual. Não estou com vontade de orar. Peça a vontade a Deus em oração. Não estou com vontade de ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, essa vontade nunca vai se alimentar. Nós estamos em constante trabalho. A gente poderia andar com uma plaquinha assim: crente em construção. Aí seria mais estranho ainda, né, para o mundo, né? Isso que é verdade mesmo. Imagine você andar crente em construção, porque na verdade é isso mesmo, nós estamos em construção. O Espírito Santo está trabalhando em nós, continua trabalhando em nós, vai trabalhar em nós. Ele precisa trabalhar em nós, porque se não trabalhar, sabe o que acontece? Vocês já encontraram, eu acho que aqui no centro já teve sim, prédios antigos que foram desprezados e caíram aos pedaços, desmoronaram? É isso que acontece. Há uma responsabilidade, sim, do qual procede do que Deus fez na sua vida. Há uma responsabilidade ao chamado. Não negligencie esse chamado. Amém.